Pronto, vou começar do começo. Então, estamos nas aulas 27 e 28, e a gente vai ver esses dois senhores aqui, o Bauman e o Habermas. E, gente, vamos ver uma pessoa viva, uma pessoa que ainda habita o mesmo mundo que nós. Depois de tanto tempo só vendo gente morta, só falando de defunto, hoje a gente vai falar de uma pessoa viva. Olha que coisa incrível, inédita, né? Então, olha só, esse que está aqui à esquerda, não sei se é a minha esquerda, a direita de vocês, mas o do cachimbo, que parece o Tolkien, ele é o Zygmunt Bauman, certo? Vocês já devem ter ouvido falar bastante do Bauman, modernidade líquida, amor líquido e tudo mais. Vamos falar um pouco disso hoje. E esse outro aqui de óculos é o Jürgen Habermas, certo? O Habermas ele foi um dos meus problemas durante o mestrado. Não foi nem na faculdade, já foi no mestrado. Eu tive que apresentar um seminário sobre ele. Foi bem dolorido para mim, mas deu tudo certo. Então vamos lá. Vamos no Habermas. O Habermas está vivo ainda. Ele nasceu em 1929. Tá vivo, mas tá ali, né, gente? Tá ali virando o cabo da Boa Esperança já. Ele faz parte da segunda geração da escola de Frankfurt e ele foi discípulo do Adorno e do Horkheimer. Não deu tempo de eu procurar fotinho dele com o Adorno e com o Horkheimer, que tem ele novinho, jovenzinho, ali com os dois, né? Então, o Habermas, ele seguiu a escola de Frankfurt e ele deu origem a uma terceira geração da escola de Frankfurt. Essa terceira geração ela é formada por um cara chamado Axel Honneth, beleza? Mas vamos no Habermas hoje. A grande preocupação do Habermas é a democracia. Se a gente considerar o período que o Habermas está vivo, faz todo sentido a preocupação dele ser a democracia, né? Porque é um período em que a maior parte do mundo passa a atuar em sistemas políticos democráticos, né? E aí a gente está saindo de regimes extremamente autoritários e passando para regimes mais democráticos. Claro que na América Latina a gente demorou mais tempo para chegar nisso, né? Porque a gente saiu do regime autoritário de lá, a gente entrou no regime autoritário aqui, e aí depois a gente partiu para democracia. Então aí, desde pelo menos o fim da ditadura, né? Então vamos lá, vamos lá. Primeira coisa, o Habermas vai opor aquele conceito que o Horkheimer e o Adorno trouxeram para a gente de razão instrumental. Eu vou lembrar para vocês agora o que é essa razão instrumental. Bom dia. Razão instrumental é uma razão operacionalizada. Isso quer dizer basicamente o quê? Quando o homem toma consciência do domínio que ele pode ter sobre a natureza para atingir o progresso e o lucro. Então, essa razão ela é voltada para quê? Para o mercado, para aquele progresso trabalhado todo em cima do capital, certo? Então, aí eu coloquei entre parênteses o Fausto para a gente se lembrar da história do Fausto do Goethe, né? Que é justamente isso, ela simboliza justamente isso, né? Que é a tragédia da modernidade. Então, para o Adorno e para o Horkheimer, a modernidade ela tem essa característica principal, ela é movida por essa razão instrumental. Beleza? Suave na nave? Vou seguir. Aí, como eu disse, fundamento da sociedade moderna, né? E aí, o Habermas, ele vai construir um novo conceito de razão, que vai ser essa razão comunicativa. Vejam só, a grande preocupação do Habermas é a democracia, tá? Portanto, ele está preocupado, e faz sentido ele estar preocupado com a comunicação, portanto, com a razão comunicativa. Ele vai voltar todos os estudos dele para a linguagem e para o discurso. Então, isso quer dizer basicamente o quê? Isso quer dizer que o Habermas está preocupado com uma democracia onde as pessoas possam falar,
onde a gente possa resolver os nossos conflitos a partir da comunicação. O Habermas, ele é um cara que é estudado bastante nas faculdades de comunicação, nas faculdades de direito, certo? E aí vocês vão ver por que isso daí, eu acho que vai ficar claro. Então, olha só, na razão comunicativa, a linguagem, ela é a ferramenta de transformação possível, certo? Como ferramenta de transformação, Habermas está querendo dizer basicamente o seguinte, que nós, enquanto sujeitos, enquanto indivíduos numa democracia, deveríamos usar a linguagem, seja ela falada, seja ela escrita, em imagens, né? A semioses, que se chama nas linguagens, né? A gente deveria usar essas semioses, essas linguagens, para conseguir comunicar as pessoas e discutir os problemas da sociedade, tá? E aí, essa linguagem, ela seria essa ferramenta de transformação de aspectos objetivos, subjetivos e sociais do mundo. Então, por exemplo, hoje a gente faz muito disso, né? Quando a gente quer fazer uma crítica social, a gente tem várias e várias formas de se fazer uma crítica social. Exemplo, Bacurau. Quando saiu Bacurau. Bacurau é uma dessas formas de razão comunicativa, né? Então, ali você vai assistir Bacurau, ele foi construído dentro de uma certa razão, de um propósito, de uma intencionalidade, para trazer a crítica a alguma coisa, né? No caso, política, enfim, tudo aquilo que o Bacurau está criticando. E aí é justamente isso. Para o Habermas, isso tem um poder transformador, tem uma potencialidade de transformar a sociedade de alguma maneira, né? Então, como eu trouxe para... E vejam, olha só que interessante, ele está falando disso, e aí se vocês pararem para pensar, de certa maneira, ele está indo contra o Adorno na indústria cultural, né? Porque o Adorno está dizendo que a indústria cultural ela é motivada pela ideologia dominante. Enquanto que o Habermas está dizendo que a própria cultura, a própria indústria cultural, ela pode servir como uma forma de razão comunicativa, né? Então, existe uma tensão aí entre os dois. Tudo bem? Pode falar, Lê. Eu não entendi muito bem a razão instrumental. Volto nela. Assim, Lê, lembra que o Adorno e o Horkheimer, eles falam do congelamento da crítica? Que a crítica é congelada e aí você não tem mais a dialética do esclarecimento. Justamente, quando essa crítica é congelada, quando esse esclarecimento é congelado, a nossa razão, que deveria ser uma razão dialética, né, razão crítica, ela se transforma numa razão instrumental. Razão instrumental voltada para alguma coisa específica, voltada para algo específico. O que é esse algo específico? O lucro, o dinheiro. Por meio do quê? Do controle da natureza. E aí, por controle da natureza, a gente está entendendo transposição de rio, dominação de energias diversas, de diversos tipos de energia, produção de materiais plásticos, por exemplo, a partir né, de petróleo e tudo mais, combustíveis, tudo isso visando o quê? Visando lucro. Né? Então, a razão instrumental ela está toda voltada para isso, para o desenvolvimento do capital, certo? E aí, lembrando que para o Adorno e para o Horkheimer, o capitalismo é um sistema autoritário, é um sistema centralizador, tá? E aí ele leva nesse sentido. Deu para entender? Deu bem. Ô, Di, só uma dúvida. No caso, então, a razão instrumental seria, por exemplo, todos aqueles pensamentos que vão contrários à normalidade da sociedade? Depende do que você está entendendo por normalidade da sociedade, Lê.
Eu não vou saber um exemplo bom agora, mas eu acho que eu entendi, sim. Porque se você parar para pensar, a normalidade da sociedade, ela está dentro da lógica do capital, porque a gente vive no capitalismo. Então, a razão instrumental não estaria indo contra, mas estaria indo em direção de, né? Se você tá prevendo lucro e a gente vive a partir do nosso consumo, a gente vive a partir da nossa força de trabalho e tudo mais, então, aí ela não estaria indo contra, ela estaria indo a favor, Tá, entendi. entendeu? Entendi. Obrigada, Di. Imagina, Lê. Então, olha só, mais alguma dúvida em relação à razão instrumental? Ou deu para ficar clarinho? Então, olha só, a razão comunicativa, então, ela vai tentar buscar um consenso para a resolução de problemas éticos e morais. Gente, olha que o tópico. Vejam só vocês, eu quero fazer um retorno aqui, lá quando a gente começou a ver os contratualistas. E aí a gente viu o Rousseau. E o Rousseau dizia que para a gente chegar na liberdade real do mundo civilizado, né, do homem civilizado, a gente precisava encontrar uma democracia participativa na qual todos fossem súditos e cidadãos súditos e legisladores, e que, vejam só vocês, chegassem a uma vontade geral, que era esse consenso de todas as pessoas para que as leis pudessem passar e a gente pudesse viver em liberdade completa. E aí eu lembro que certamente a gente discutiu que isso seria impossível de acontecer, né? Não existe uma possibilidade de existir um consenso, né? Então, uma vontade geral, mas existe a possibilidade de existir um consenso no sentido da maioria, né? Que é justamente o que move a democracia hoje. Então, a gente está pensando aqui numa coisa muito, muito nossa, né? Como que a gente vai resolver certos problemas éticos e morais? Como que a gente resolve, por exemplo, a questão do desmatamento da Amazônia ou das queimadas no Pantanal, na queimada de Chapada dos Veadeiros? Como é possível resolver isso? Isso é um problema ético-moral e político, né? Porque isso afeta diretamente a gente, as nossas vidas. Então, ele está pensando justamente por aí, né? Ele está pensando numa discussão que tem que ser própria do sistema democrático, que tem que ser própria da democracia, para tentar resolver esses consensos. Tudo bem? Beleza, então. Olha só, essa razão comunicativa, então, ela vai ser uma razão que tenta conciliar e buscar a resolução dos problemas, tá? O Habermas vai opor isso a um outro tipo de razão, que é a razão estratégica. E essa razão estratégica, ela busca os interesses de um grupo específico ou de indivíduos específicos. Se vocês pararem para pensar, então, essa razão estratégica nada mais é do que a razão de mercado. Beleza? O que é essa razão de mercado? É um mercado que ele está pensando única e exclusivamente nos interesses específicos daquele grupo social. Pode ser só um mercado quando a gente pensa, por exemplo, em políticas públicas voltadas a classes sociais mais elevadas e que não ajudam classes sociais mais baixas, também a gente está pensando numa razão de mercado, porque a gente está pensando em quem vai consumir, né? Ou, por exemplo, quando a gente pensa no estado de bem-estar social, né? Que é uma coisa da social-democracia. Justamente é pensando no mercado. Quem é que pode consumir, né? Quem é que vai consumir? O estado de bem-estar social seria basicamente o quê? Você faz
aplica uma série de políticas públicas para que as classes mais baixas saiam, se elevem um pouco e tenham um poder de consumo necessário para fazer com que a economia gire e para fazer com que o mercado se autoalimente o tempo todo a partir do consumo dessas pessoas, né? Então, por exemplo, um tipo de política pública que faz isso é Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, todas essas políticas públicas que foram colocadas ali, elas ajudam aquelas classes mais baixas a ascender um pouco, para que elas possam ter um poder de consumo específico ali, certo? E aí é por isso que quando as pessoas falam que o PT é comunista, eu viro e falo, não, querido, o PT é quase um neoliberal, quase um partido neoliberal. Você está errado e eu vou te provar por quê. E aí no conceito mesmo é justamente isso, né? Estado de bem-estar social, tá? Tudo bem em relação à distinção entre razão comunicativa e razão estratégica. A razão comunicativa ela está pensando no coletivo, enquanto a razão estratégica ela está pensando no mercado, ela está pensando no indivíduo. Pode falar, Yamontinho. Professor, então para ele uma democracia representativa não é o ideal, né? Mesmo sendo um regime democrático, não é o ideal. Não, ela pode ser ideal, sim. Veja, e aí é porque assim, a gente está num momento muito desacreditado da democracia, né? Então é difícil da gente defender esse ponto de vista. Mas eu vou tentar defender esse ponto de vista como o Diego de 10 anos atrás defenderia. Seria basicamente o seguinte, David. O Habermas está acreditando que nós, enquanto cidadãos, votantes e, portanto, participantes da democracia, poderíamos buscar uma racionalidade possível para que nós conseguíssemos votar nas pessoas certas e que essas pessoas certas fariam uso dessa razão comunicativa para atender aos interesses coletivos. Então, teoricamente, a razão comunicativa ela serve bem para a democracia representativa. Ela serve tanto para a democracia representativa quanto ela serve para a democracia participativa, percebe? Então, não necessariamente a ação comunicativa vai excluir a democracia representativa. Tudo bem? Claro que ele não está levando em consideração, enfim, a razão estratégica, justamente. Então, olha só, essa razão comunicativa Pode falar, Henrique. Oi, professor, tudo bem? Eu fiquei com uma dúvida da questão da razão instrumental, a relação da razão instrumental com a razão comunicativa. Eu ainda não entendi direito o conceito de razão instrumental e, tipo, ela se opõe à razão comunicativa ou não? Sim, ela se opõe à razão comunicativa. Vamos lá. O Habermas ele vai entender que deve ter havido uma passagem de tempo em que a razão instrumental ela passa a ser uma razão comunicativa. Veja, o Habermas é um liberal, tá? No fundo, ele é um liberal, porque ele está dizendo basicamente o seguinte: olha, Adorno, Horkheimer, beleza, a razão instrumental ela realmente aconteceu, mas ela se transformou após os regimes autoritários, né, da Europa, ela se transformou numa razão comunicativa. Então, essa razão que estava aqui, que ela estava visando única e exclusivamente o domínio da natureza, a busca desenfreada pelo lucro e pelo progresso, ela pode se transformar com as democracias do final do século XX, da metade para frente do século XX,
em uma razão comunicativa, onde a gente consiga se comunicar para tentar resolver esses problemas éticos e políticos. Então, por exemplo, o que nós estamos passando hoje, a própria pandemia, ela pode ser considerada um problema ético-político também. Como que a gente vai discutir isso? A gente precisa de um regime autoritário, a gente precisa de um regime que estabeleça que ninguém pode sair de casa, ou estabeleça que a pandemia é uma mentira, que a pandemia é uma farsa, ou a gente pode discutir isso. A gente tem liberdade de expressão, de comunicação para discutir isso. Então, existe uma passagem entre a razão instrumental e a razão comunicativa, tá? Então, a razão comunicativa ela vai se opor à razão instrumental nesse sentido. Não é apenas o domínio desenfreado e a busca de lucro desenfreado do capital, mas existe alguma coisa interessante aqui. Tudo bem? Entendi. Valeu, pessoal. Imagina. Então, bora lá. Essa razão comunicativa, ela vai se transformar numa ação comunicativa, que é justamente quando a gente coloca a razão em prática, certo? Essa razão comunicativa, ela vai abrir algumas possibilidades, que o Habermas vai chamar de reflexibilidade multidimensional. Termo difícil. Então, ele está pensando em algo reflexivo e que pode ter várias possibilidades, várias dimensões possíveis. Então, olha só. Para ele, essa ação comunicativa tem o poder de deslocar as estruturas simbólicas do mundo da vida. O que vocês acham que ele está querendo dizer com deslocamento das estruturas simbólicas do mundo da vida? Qual é esse mundo da vida? Foi aí que A eu morri. realidade, Foi aí que eu morri no mestrado, para entender isso daqui. Porque olha só, a gente tem símbolos de representação no nosso mundo real, né? Nesse mundo que a gente está vivendo todos os dias. Essa reflexibilidade multidimensional, portanto, ação comunicativa, quando a gente entra em debate, o discurso ele gira e as pessoas debatem sobre certo assunto, o que vai acontecer? Essas estruturas que são basilares da nossa sociedade e que são simbólicas, elas vão começar a se deslocar, fazendo algumas mudanças no modo de vida, na forma de produção de identidade, na forma de produção subjetiva e tudo mais. Então, o que vai acontecer? Eu vou dar um exemplo direto para vocês, tá? Quando a ação comunicativa feita a partir do movimento feminista começa a aparecer e fazer efeito, essas estruturas simbólicas que rondavam a mulher no mundo da vida, no dia a dia, no cotidiano, elas começam a se deslocar. E elas começam a tomar outros significados. Então, por exemplo, de que a mulher não pode trabalhar, de que a mulher não pode votar, de que a mulher não tem, sei lá, que a mulher não pode se separar, de que a mulher necessariamente tem que ser mãe. O discurso girou, certo? O discurso rodou, e esses simbolismos que estavam em torno da mulher, eles se deslocaram. E agora a gente tem uma nova figura de mulher. Deu para entender? professor, seriam as mudanças práticas mesmo, né? Isso. O discurso, essa ação comunicativa, ela é ação, justamente porque ela é prática, que vai fazer girar o discurso no debate e vai fazer essas estruturas simbólicas se movimentarem. Que bom, vocês entenderam. Tô feliz. Nossa,
Foi tão difícil para entender isso, gente. O Habermas escreve tão difícil, mas tão difícil. Eu queria chorar e eu não consegui entender. Ai, que bom que vocês entenderam. Estou muito feliz. Estou me sentindo superado. Vou levar isso para terapia. Então, vamos lá, temos um chat. Vixe, Henrique, aí você me pegou, meu filho. Você me pegou no Jung, que o Jung eu mal li na vida. Não sei mesmo. Essa eu não sei te responder. Se você me perguntasse do Freud, talvez eu soubesse. Mas do Jung, não sei mesmo. Vou ficar te devendo. Vamos ler um trecho aqui do Dito Cujo. Tá na apostila de vocês esse trecho, tá? Vamos lá, vou ler. Na regulamentação de matérias culturalmente delicadas, como, por exemplo, a linguagem oficial, os currículos da educação pública, o status das igrejas e das comunidades religiosas, as normas de direito penal, por exemplo, quanto ao aborto, mas também em assuntos menos chamativos, como, por exemplo, a posição das famílias e dos consórcios semelhantes ao matrimônio, a aceitação de normas de segurança ou a delimitação das esferas pública e privada. Em tudo isso, reflete-se a miúde apenas o autoentendimento ético-político de uma cultura majoritária dominante por motivos históricos. Por causa de tais regras implicitamente repressivas, mesmo dentro de uma comunidade republicana que garanta formalmente a igualdade de direitos para todos, pode eclodir um conflito cultural movido pelas minorias desprezadas contra a cultura da maioria. Ele está falando o que pode acontecer se não existe esse diálogo, se não existe essa ação comunicativa. Então, essas minorias, e aqui, gente, ó, isso vai ser muito importante, porque na aula que vem a gente vai ver o Foucault. E na outra aula a gente vai ver os movimentos sociais. E aí vocês vão ver que é justamente disso que está sendo falado. A gente vai começar a fazer pontes. E eu gosto muito dessa parte porque ela é muito atual. Então, a gente está falando da nossa realidade hoje. Então, quando a gente não tem a possibilidade do debate, você tem levantes populares. Quando você não tem a possibilidade de conversar sobre certos assuntos, algumas minorias, que a gente não chama mais de minorias, mas depois a gente vê isso, elas vão se revoltar. E aí você tem a instabilidade social e você tem a instabilidade democrática, tá? Deixa eu ver aqui, Gi. Gi, é assim, a gente está vivendo no dia a dia. Quando o discurso roda, quando a gente debate, quando a ação comunicativa ela é colocada de fato em prática, daí esses simbolismos que constroem certas coisas no mundo, eles começam a se deslocar e as coisas começam a mudar. É basicamente isso. Alguma dúvida? Então vamos lá, seguimos, senhoras e senhores. Mas vejam só vocês, né? Que interessante que a gente vai ter umas regrinhas aí da ação comunicativa para que ela possa ser realmente efetiva. Agora a gente vai dar uma risadinha. Então vamos lá, primeira regra. Imparcialidade, certo? A gente precisa ter imparcialidade quando a gente for discutir, debater um daqueles temas cabeludos que o Habermas deu naquele trecho que a gente leu agora. Expectativa de transcendência das preferências iniciais, ou seja, as pessoas que estão ali, elas têm que ter a expectativa de transcender aquilo que elas começaram acreditando, porque o debate ele tem que ser uma coisa construtiva, ele tem que te levar a crescer. Terceiro, inclusão de todos os afetados por uma decisão. Olha isso. Inclusão de todos os afetados por uma decisão. Vamos mudar o currículo do ensino médio, certo? Esse currículo do ensino médio, ele não pode ter nenhum viés político. 2,
ele tem que estar ali para o debate, para que as pessoas possam construir, desconstruir e reconstruir o que eles acreditam e, portanto, aí superar essas preferências iniciais que elas tinham. 3, inclusão de todos os afetados por uma decisão. Quem é que tem que ser incluído nesse debate sobre o currículo do ensino médio? Gestores, professores, alunos, pais, comunidade escolar, portanto, a sociedade inteira tem que poder optar, falar e discutir sobre isso. 4, igualdade, liberdade e facilidade de interação. Então, igualdade entre os pares, liberdade de fala e facilidade de interação. Na nossa pandemia atual, a gente percebe isso muito claramente. Não sei se vocês viram, mas as escolas públicas estão retomando as atividades presenciais, né? Ontem a gente fez uma roda de conversa com os terceiros, porque a gente está mais preocupado com eles, enfim, por causa do vestibular e tudo mais. E aí, gente, tinha, sei lá, 15, 20 pessoas. Foram na escola, a gente fez lá no pátio, separou todo mundo e tal. Daí, beleza. Aí a gente conversando com eles, olha, vai haver reprovação, é possível que haja reprovação sim, e a gente quer ouvir vocês. Quais são as dificuldades de vocês? Né? Quais foram as dificuldades de vocês durante esse ano? O que apareceu? Dificuldade de interação. Porque nem todo mundo tem acesso à tecnologia. Porque nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem acesso a um celular que comporte as coisas necessárias, nem todo mundo tem acesso a um computador e por aí vai. Ou seja, já não dá, né? Já ficou falha. 5, ausência de coerção externa e interna. Portanto, no momento em que a gente for debater certo assunto, a gente não pode ter nenhum tipo de coerção interna ou externa, para a gente poder decidir aquilo livremente, sem nenhum tipo de pessoa falando para a gente que a gente tem que fazer isso ou aquilo. 6, não restrição de tópicos nas reuniões, ou seja, tem que ser polêmico mesmo, tem que ser tiro, porrada e bomba, porque é só por meio do conflito que você vai conseguir chegar a um consenso. E 7, revisibilidade de resultados, ou seja, deu certo, não deu, vamos voltar a discutir. Então, percebam que é sempre é uma dialética também, né? É sempre indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, tá? O segundo é basicamente o seguinte, você entra num debate, você não pode entrar no debate de cabeça fechada, você tem que entrar no debate de cabeça aberta. Então, você tem que entrar no debate aceitando a possibilidade de mudança, de transcender aquilo que você acredita e de construir mais conhecimento. Beleza? Tudo bem, gente? Esse é o Habermas, um grande democrata liberal. Certo? Fala aí, Yamamotinho. Professor, naquele slide lá da reflexibilidade, uma coisa que eu não entendi é que as mudanças nascem de uma simbologia, né? De alguma simbologia vigente. Então, tipo, é como se nascesse de coisas apenas abstratas, então coisas concretas não influenciam? Eu não sei se deu para entender. Não. Me perdi. Vamos lá. Tava passando Fina Estampa na Globo, né? Até pouco tempo atrás eles estavam reprisando Fina Estampa. Fina Estampa tem um personagem bastante polêmico, o Crow, certo? O Crow, ele é a personificação do gay estereotipado, do homem gay estereotipado. Então o Crow, ele é extremamente afeminado, o Crow, ele tem uma diva a quem ele serve cegamente. O Crow, na casa dele, tinha um altar para Madonna, cheio de fotos da Madonna.
existe um simbolismo em torno do Crow. O que é ser gay, né? O que é ser um homem gay? Acreditava-se por muito tempo que ser um homem gay era querer se aproximar do feminino, era querer ser uma mulher. Então, o estereótipo do gay ele é formado todo em torno do feminino, só que justamente estereotipado, né? De uma forma bastante, como eu vou dizer, bastante caricata, né? Quando começa a se debater todas essas questões de gênero, esse simbolismo desse gay caricato, desse gay estereotipado, ele é deslocado. E você começa a ter, na teoria de gênero, a gente não vai falar deslocar, a gente vai falar desconstruir. Você vai começar a ter uma transformação prática, porque está sendo discutido. Você discute no campo da linguagem, mas o campo da linguagem afeta diretamente o mundo da vida, que é um mundo prático, porque você está debatendo em várias esferas o que é ser gay, né? Como um gay tem que se portar, como uma mulher tem que se portar. E aí, a partir dessa discussão e desse debate, o mundo da vida se transforma, porque você está deslocando o simbolismo. Deu para entender? Mas de qualquer forma, parte de algo abstrato, né? Você não seria nem abstrato. É que a gente vai ver em filosofia ainda a filosofia da linguagem. E filosofia da linguagem é um negócio basicamente assim, ó. Quando eu estou falando da estrela vespertina, quando eu estou falando da estrela da manhã, e quando eu estou falando de Vênus, eu estou me referindo de 3 formas diferentes ao mesmo objeto. Então não é abstrato, é linguagem. Eu estou me referindo a alguma coisa objetiva, mas é a minha forma de comunicação, é a minha forma de usar a linguagem que muda. Entendeu? Certo? Beleza, Fechou, valeu, então. professor. Obrigadão. Imagina, imagina. Mais alguém? Eu vou para o Bauman, então. Então, vamos lá. Zygmunt Bauman. E a modernidade líquida? O Bauman foi um polonês, professor emérito de sociologia em Lid e Varsóvia, nas universidades de Lid e Varsóvia. E ele é o cara que fala da pós-modernidade, né? Ele analisa o nosso mundo, a nossa sociedade, como sendo uma sociedade pós-moderna. O Bauman é de 25 e morreu faz pouco tempo, né? 3 anos atrás, em 2017. E aí o Bauman deixou uma porrada de obra aí escrita. Amor líquido, relações líquidas, a sociedade líquida, tudo líquido. Líquido, líquido, líquido. Como a água que o Yamamotinho acabou de beber. Tudo muito líquido. Qual é a principal característica do líquido? Obviamente, além dele ser feito de moléculas... Não tem forma. Não tem forma, exatamente, Aninha. Ele não tem forma. E por ele não ter forma, ele passa. Ele vai, ele se esvai, né? Vamos ver. A liquidez, ela tem essas 3 características principais para o Bauman. Maleabilidade, então ela é maleável, eu posso usar e transformá-la da forma que eu quiser. Fluidez, então ela flui, só pensar num rio. E difusão, ela se difunde muito facilmente, né? E para o Bauman, ele vai falar que a sociedade é líquida, que a modernidade é líquida, justamente porque isso para ele vai representar as formas de relacionamentos interpessoais, de sentimentos e objetivos na sociedade pós-moderna. Sociedade pós-moderna, vamos nos localizar aqui historicamente, né? Eu vou usar o conceito de pós-modernidade histórico de uma filósofa socióloga americana chamada Nancy Fraser. Nancy Fraser vai dizer que a partir do momento em que cai o Muro de Berlim,
a partir do momento em que a União Soviética termina e a Guerra Fria termina, a gente entra nesse processo de pós-modernidade, certo? Isso porque a gente vai deixar de olhar nas lutas políticas por certas coisas concretas. Então, por exemplo, a grande luta política antes da queda do Muro de Berlim, do fim da União Soviética, era a luta de classes, certo? A luta pós essa queda passa a ser uma luta por identidades, passa a ser uma luta identitária. Então, a gente vai se localizar no pós-modernismo a partir de o fim da União Soviética. 2, Revolução Digital, certo? Então, esses são os 2 pontos históricos. Então, aí a gente pode pensar mais ou menos a partir dos anos 90, tá? E seguindo até hoje. Olha só, essas formas de relacionamento líquidos, elas vão levar a um processo de individualização. Enquanto lá pensava-se no coletivo, certo? Na modernidade a gente pensava no coletivo, portanto a luta de classes, estamos pensando no coletivo. Agora pensamos de forma individualizada, estamos pensando em identidades, certo? Individualização, portanto. Essa individualização ela é ambivalente, ela vai ser o seguinte, por um lado ela vai ser muito boa, porque ela vai trazer autonomia para o sujeito. Por outro lado, ela vai trazer insegurança para o sujeito. Vou usar-me de exemplo, certo? Resolvi sair de casa. A melhor coisa do mundo, autonomia. Agora eu sou uma pessoa completamente autônoma, eu faço meus horários, eu limpo a casa quando eu quero, eu como quando eu quero, tal. Beleza, autonomia. Porém, isso vem carregado de uma insegurança. Putz, meu dinheiro vai dar? Putz, eu vou dar conta de fazer tudo isso? Eu vou dar conta de trabalhar, de limpar a casa, de cozinhar? Eu vou dar conta de fazer tudo isso? Então, é nesse sentido que a individualização e a saída de uma pessoa da casa dos pais é justamente esse processo. Você sai do coletivo e vem para o individual, né? É justamente esse processo. Ele vai ter esses 2 lados da moeda, o da autonomia e o da insegurança. E aí o Bauman ele vai analisar mais este lado da insegurança. Por que insegurança? Porque é um movimento de tomada de responsabilidade da própria vida. Eu estou tomando responsabilidade da minha vida. Eu não posso mais sair correndo e falar, mãe, socorro. Se eu estou dando PT à noite, não adianta, minha mãe não vai me ajudar, porque eu estou sozinho. Enfim, eu tô com fome, eu vou ter que me virar, né? Então eu tenho responsabilidade pela minha própria vida, certo? E isso gera justamente esse sentimento de insegurança. A gente viu um pouco disso, se vocês bem se lembram, quando a gente falou do Kierkegaard, né? E a gente falou do existencialismo cristão. Beleza. Bauman vai dizer que essa sociedade líquida, ela tem 2 tipos de medos. O medo primário, que é um medo mais original, por assim dizer, mais tradicional, que é o medo da morte. Todos nós sempre tivemos medo da morte. Desde que o mundo é mundo, as pessoas têm medo da morte. E a gente tem medo da morte porque a gente não sabe o que acontece depois. Mas, vejam só, na sociedade pós-moderna, o Bauman vai dizer que esse medo está fragmentado no cotidiano. Então, todo dia a gente tem medo de morrer. Porque quando a gente sai na rua, a gente tem medo de, sei lá, sofrer um assalto e o cara atirar na gente. De não olhar direito na hora de atravessar a rua e ser atropelado. A gente tem medo de ter câncer. A gente tem medo de transar sem camisinha e pegar AIDS. A gente tem medo de, enfim, uma porrada de coisas, né? Então, esse medo da morte, ele começa a ficar fragmentado porque a gente tem muito mais formas de morrer, né? E essas formas, elas são muito fragmentadas. Vai haver um descolamento da ideia de religiosa de vida após a morte. A gente não pensa mais na vida após a morte. Isso não é mais uma questão que nos acalma, né?
É muito raro no cotidiano, no dia a dia, na vida, que você tem que trampar, você tem que estudar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você não está pensando na vida após a morte, você está pensando, mano, se eu morrer, eu vou deixar 4 filhos e um cachorro sem poder comer, né? Se eu morrer, eu vou, sei lá, entendeu? Então, é o cotidiano. Existe esse descolamento dessa ideia da vida após a morte na religião, então a gente se sente sempre angustiado, né? A gente sempre se sente ansioso. Aí, justamente, quando isso é fragmentado no cotidiano, a gente costumava ter a proteção dos nossos infortúnios pessoais. Eu quero que vocês pensem aqui naquele momento em que as pessoas elas iam até o rei ou a rainha e elas pediam ajuda. Ai, o meu vizinho roubou meu burro, me ajuda, né? E aí o rei ou a rainha, como poder moderador, eles decidiam ali o que ia ser feito, né? Então, esse poder, ele pertencia ao Estado. O poder de cuidar desses nossos infortúnios pessoais que aconteciam, ele pertencia ao Estado. Só que ele também agora pertence ao indivíduo. E o Estado não aparece mais. Quem tem que se proteger dos infortúnios pessoais somos nós mesmos. Olha só. Então, a responsabilidade da vida, além de tudo, se eu fizer uma merda, se der ruim, se eu for assaltado, sou eu que vou ter que refazer tudo. O Estado não vai me ajudar. Sou eu que vou ter que fazer aquilo lá. Então, é tudo meu. Sim, Lê. A Lê me perguntou aqui no privado se essa fragmentação do cotidiano do medo primário, ela pode ser influência de experiências pessoais. Sim, Lê. Ela pode ser influências pessoais, sim. Então, por exemplo, mas ele vai vir no medo secundário. Vai ficar mais claro isso. Eu não vou dar o exemplo porque o exemplo está lá. Então, olha só. Esse indivíduo, a partir do momento em que a proteção dos infortúnios pessoais é minha, dos meus próprios infortúnios pessoais, eu vou ter que buscar soluções isoladas para os problemas coletivos, porque o assalto, por exemplo, a violência são problemas coletivos, mas eu vou buscar uma solução para o meu problema, e não para o problema da violência, não para o problema do roubo. Vocês percebem? A gente está sempre buscando uma solução para os nossos próprios problemas. Daí a individualização de novo. Fala aí, Yamamotinho. Professor, mas e as políticas públicas que visam, por exemplo, a segurança, sabe? Tipo, não tem uma proteção dos infortúnios pessoais pelo Estado? Tipo, sei lá, não entendi muito bem. É uma coisa coletiva, né? Vou te dar um exemplo. Minha mãe tomou um golpe no ano passado. Levaram uma grana dela, uma grana alta dela. Primeira coisa que a gente foi fazer foi ir até a delegacia fazer um boletim de ocorrência e tal, e tal, e tal. Beleza. Sabe o que a polícia fez? 0 coisas. Percebe? Aí é óbvio, a gente teve que entrar com o advogado e tal, e tal, e tal, tá na justiça. Só que quem teve que se virar foi minha mãe. De ir atrás do advogado, de fazer o boletim de ocorrência, disso e daquilo. O Estado tá ali para garantir uma ordem, mas não para te proteger efetivamente. Existe uma diferença, né? A polícia não tá ali na hora que você está sendo assaltado. Ou tá? É muito difícil a polícia estar num lugar que você vai ser assaltado, porque se a polícia estiver naquele lugar que você vai ser assaltado, você não vai ser assaltado. Ou as chances de você ser assaltado diminuem vertiginosamente. Então, na verdade, existe a lei, existe o Estado regulando, mas na prática não funciona. Na prática não funciona até porque a gente deixa de acreditar no Estado. A gente deixa de acreditar nas instituições. Eu não acredito na polícia. Há muito tempo atrás, aconteceu comigo com um amigo meu,
que inclusive é o advogado da minha mãe, a gente, sei lá, tava na faculdade, tava no começo da faculdade, e aí a gente foi no Shopping Paulista assistir Django Livre, do Tarantino. E a gente pegou uma sessão tarde. Aí a gente saiu, não existia Uber, tá, gente, naquela época. A gente não tinha dinheiro para pegar táxi, a gente não tinha carro. A gente saiu do cinema e a gente foi esperar o busão. Era 2 horas da manhã. A gente foi esperar o busão. Aí eu virei e falei assim, Balão, vamos para Paulista. Não, vamos ali que é mais perto. Eu falei, Balão, vamos para Paulista. Não, vamos ali que é mais perto. Eu falei, tá bom, vamos ali que é mais perto. O que aconteceu? Fomos assaltados no ponto de ônibus enquanto a gente esperava um ônibus que nunca passou, não é verdade? Aí a gente foi atrás de uma polícia, de um PM qualquer. A gente andou a Paulista todo e não achou. Entendeu? Então, onde está? Ela existe, mais ou menos. Como é que eu vou acreditar no Estado numa situação dessas? Percebe? Essa é a grande questão aqui do Bauman. É tão líquido que até o Estado é líquido. Mas, professor, e no caso de, tipo, uma social-democracia em que, tipo, há auxílio direto do governo, tipo, Por exemplo, as bolsas e tudo mais. isso. Certo. Quando você está pensando nas bolsas, quando você está pensando nisso tudo, é uma tentativa coletiva de você resolver algum problema ou de você minimizar algum problema, certo? Mas, para você ter o Bolsa Família, veja só, você tem algumas regrinhas para você seguir. O seu filho precisa estar regularmente matriculado na escola e não pode exceder um número de faltas X. Ele não está pensando no coletivo, ele está pensando em resolver o problema dele. Então, quando a gente liga para uma mãe, porque o filho está causando na escola, a gente liga para a mãe e fala, olha, a senhora precisa vir aqui, senão a senhora vai perder o Bolsa Família. A mulher faz assim, gente, ó, ela aparece na nossa frente, assim, automaticamente. Ela não está pensando, ela está pensando em si, ela não está pensando no coletivo, ela não está pensando nos professores que o moleque tá aterrorizando, ela não está pensando nos alunos que o moleque está aterrorizando, ela não está pensando no nosso estresse, ela está pensando nela, percebe? Então, mesmo isso, mesmo essas ações que são coletivas pelo governo, elas se tornam líquidas, porque o indivíduo não está sendo trabalhado para entender o coletivo. Certo? Professor, só mais uma coisa. Então, para ele antes, tipo, da pós-modernidade, não era líquido, então, tipo... Não era tão líquido, e você vai entender já por quê, tá? Gi, ótimo comentário, diga-se de passagem. Tá. Então, olha só. Quando eu estou buscando essas soluções isoladas para esses problemas que são coletivos, eu fragilizo os vínculos. Então, aqui ele começa a falar de relacionamento. Os nossos relacionamentos, eles são muito frágeis. Vamos avançar, porque aí vocês vão ver por quê. Olha, gente, eu nunca... Ai, que ódio dessa seta maldita. Então vamos lá. Medo secundário. Qual será esse medo secundário que aparece aí? Medo secundário. No animal, slide direito. Medo secundário. Ele é sempre atualizado social e culturalmente e ele norteia o comportamento dos indivíduos, tendo ou não uma ameaça direta. Lê. Aí o que você me perguntou entra. Teve uma vez, eu estava dando aula ainda, eu não estava na coordenação. Eu saía da minha casa para pegar o ônibus 10 para 6 da manhã. Aí eu desci a minha rua. Olha, minha mãe, né? Minha mãe sempre morou em bairrinho de burguês. Eu desço minha rua e aí eu ia para a Avenida Dom Pedro ali embaixo. E eu tinha que andar uns 10 minutos para chegar lá. Quando eu chego na esquina, de baixo para a rua para eu entrar para Dom Pedro, tá rolando um assalto à mão armada, às 10 para 6 da manhã.
Aí, o que o Diego faz? O Diego volta correndo, né? Falei, o que eu vou fazer? Não vou fazer nada, não vou tentar ajudar o humano ali, porque eu vou morrer, né? Então, medo. Medo é o que descreve. O Diego saiu correndo de volta. E aí, eu fiquei muito tempo mudando o caminho para não passar naquele lugar de novo. Mas veja só, esse medo ele vai sendo atualizado de acordo com as minhas experiências. A gente anda na rua sempre alerta, né? E aí eu coloquei aqui entre parênteses a antecipação para a gente lembrar do Hobbes, porque o Hobbes usava justamente esse conceito de antecipação, né? O homem é o lobo do homem. Então eu estou sempre me antecipando à ação do outro. Se me atacar, eu vou te atacar, né? Então eu tinha sempre eu tenho sempre essa noção, essa sensação de que alguém vai me atacar em algum momento. Todo mundo é estranho em potencial, ou seja, todo mundo é um inimigo em potencial. Isso vai levar a gente ao autoisolamento. Olha só, olha a palavrinha que apareceu, autoisolamento. Certo? Autoisolamento. Esse autoisolamento vai ter uma mediação pela tecnologia. Opa, voltei. Esse medo secundário também, vejam só vocês, ele traz uma sensação de vulnerabilidade ao perigo e à insegurança. E ele é descolado não é da sociedade. Eu escrevi errado, gente. Da realidade, não é sociedade ali, é realidade. Pois ele se afasta das ameaças que o causaram. Meu caso, eu deixei de passar naquela esquina por muito tempo. Sabe aquele velho ditado de um raio não cai duas vezes no mesmo lugar? De repente, eu comecei a ficar com medo de passar ali. Eu não passo até hoje, na real. Eu faço um caminho um pouco mais longo para não passar ali. Só que não vai acontecer, que já faz mais de 2 anos que isso aconteceu. Então, existe aí um descolamento da realidade e um trauma que é gerado a partir disso, né? O Bauman está falando de forma sociológica de coisas psicológicas, se vocês pararem para pensar. Todos nós somos psicóticos. Todos nós somos um pouco psicóticos. Deixa eu ver o que ela escreveu. Sim, Lê, há uma junção dos medos. Você quer abrir o microfone para falar ou você não quer falar sobre? Não, eu falo numa boa. Então fala. Não, é porque, tipo, quando a minha tia morreu, eu achei que não me afetaria tanto assim, a não ser só o sentimento. Tá. Mas eu percebi que desde que ela morreu, eu tenho um medo absurdo de ficar sozinha, seja de dia ou seja de noite. E antes eu não tinha esse problema. Então, eu não consigo até hoje dormir sozinha, não consigo ficar sozinha em casa, justamente por medo da morte, porque foi como aconteceu com ela. Ela estava praticamente sozinha em casa, ela estava com meu primo de 8 anos, mas assim, é uma criança, né? Não poderia fazer muito além do que ele conseguiria de fato, que é ligar para alguém e tudo mais, como ele fez. Mas isso começou a me dar muito medo. Essa experiência de saber que ela morreu, entre aspas, sozinha, me trouxe um medo absurdo de ficar sozinha e de morrer também assim, do nada. O que sua tia tinha? Nada. Ela simplesmente morreu. Ela era cardíaca, mas ela cuidava muito bem do coração dela. Então, assim, não foi não tinha nenhum problema que pudesse fazer com que ela morresse, entendeu? Ela E aí, infartou. aí foi infarto e aí ela bateu a cabeça muito forte num granito e coisou a cabeça dela também, enfim. E aí a gente já levou ela morta pro hospital. Quantos anos ela tinha? 45. 45 anos. Lê, qual é a chance disso acontecer com você com 20 e pouco? Não sei. Quase nula. Muito pequena.
É nesse sentido que ele está falando desse descolamento da realidade, percebe? Sim, medo da morte está fragmentado. Esse é um dos fragmentos do medo da morte que pode surgir a partir das suas experiências pessoais, mas ele também é um medo secundário, porque ele está deslocado, ele está descolado dessa realidade. Sua tia era cardíaca, sua tia era mais velha, não era velha, mas era mais velha, já depois dos 40, quando realmente o infarto pode acontecer do nada, né? Qual a chance disso acontecer com você? Você é cardíaca? Você tem mais de 40? Não, justo. Entendeu? Então, o seu medo, ele tem um fundamento, ao mesmo tempo que ele é infundado. Percebe? Ele é as duas coisas. De certa forma, então, seria mais que olhar para o medo, mas não olhar para as perspectivas que levaram ao acontecimento, né? Entendi, Isso, exatamente. entendi. Supere. Tá bom, Gi, obrigada. Imagina. Pode falar, Henrique. Professor, dá para associar esse conceito do Bauman de medo secundário com, por exemplo, a questão da doutrina Reagan, que ela meio que incitou o medo da penetração do comunismo, né? Que fez com que pessoas adquirissem essa raiva, essa né, incapacidade de diálogo e que até reflete até hoje, né? Por exemplo, na questão atual do governo, esse movimento reacionário contra por conta do PT e tal, tudo isso dá para relacionar também nesse conceito? Eu acho que aí a gente só distinguiria medo de ódio. Eu usaria melhor eu conseguiria, não que não dê para usar o Bauman, mas eu conseguiria explicar melhor usando o Habermas, com a razão estratégica. Eu tenho uma estratégia específica de governo, de mercado e tudo mais, e por isso eu produzo um discurso que incita o ódio nas pessoas e que demoniza o comunismo, o PT, a esquerda e tudo mais. É que eu não vejo como medo, eu vejo como ódio. Mas se você vê como medo, eu acho que dá para você pensar no Bauman, sim. Dá. É que, tipo, eu sigo a lógica que o ódio advém do medo de alguma forma, porque você teme algo e você chega e porque você acha que ela pode ferir a sua existência, pode causar algum mal a Uhum, você, então você odeia ela ao mesmo tempo. Eu acho que, sei lá, uhum, são bem correlatos. perfeito. Dá. Perfeito. Ótima reflexão, inclusive. Muito bom. Então, olha só, quando a gente está. E aí a Leo, por exemplo, ela não quer ficar sozinha, mas mesmo assim ela se auto-isola no medo dela. Ela fica lá auto-isolada no medo dela. E aí o Bauman vai dizer que a tecnologia vai vir para mediar isso daí, e a tecnologia vai mediar isso daí da seguinte forma. Olha só que loucura, que atual. Você não tem a necessidade de um espaço físico em comum. Vamos analisar uma coisa muito específica. Sexo pela internet. As pessoas transando online. Você tem algum tipo... Tem uma série no Globoplay, gente, que se chama Encontros. É uma série catalã. Eu adoro séries catalãs. Tem gostos peculiares. E aí, nessa série, cada episódio fala de um casal que se encontra via tecnologia, né? Moderado pela tecnologia. Então, Tinder e tudo mais. E aí tem um episódio que é uma moça que ela é gordinha, ela é gorda, ela trabalha numa padaria, e aí ela fica enrolando o cara para eles terem um encontro real. Só que um dia o cara resolve aparecer na padaria que ela trabalha. E ela fica desesperada com isso.
Eles saem, ela sai, vai jantar a contragosto e, tipo, o cara já tá completamente apaixonado por ela. Ele fecha o restaurante só para os dois e ela fica ali extremamente incomodada. E ele não entende por que que ela não queria encontrar ele pessoalmente. E aí ela vira e fala: você não é o único com quem eu converso. Eu converso com vários outros caras pela internet. Ou seja, eu não quero me jogar numa relação real, né? No mundo real, mas eu consigo manter uma relação tecnológica. Eu consigo manter essa relação à distância, sem o contato físico. E tudo bem, a gente pode transar, a gente pode fazer o que for pela internet, né? Homens também fazem isso, Fê. Eu queria dizer isso. Ela tá muito certa. Que horror, gente. Não tá, não. E aí, essa mediação da tecnologia nos relacionamentos enfraquece os vínculos. Os vínculos, eles são líquidos, eles deixam de ser vínculos sólidos, de fato. Então, a gente tem um rompimento muito fácil dessas relações, que o Bauman vai chamar de morte metafórica. Cada relação que termina é uma morte pra gente. Nesse mundo, né? A gente se sente morrendo. Uma parte de nós é brutalmente assassinada e a gente morre. Olha que loucura, olha que coisa doida isso, gente. Então, os laços, eles são diminuídos, a gente tem essa morte metafórica. Ela não é traumatizada, ela só tem autoestima baixa, ela precisa de uma terapia. Só isso. E aí a gente vai ter essa indisposição. Cada vez que a gente morre um pouco, que tem essa morte metafórica, a gente vai criar indisposição na construção de parcerias duráveis e sólidas. Então, a gente evita construir essas parcerias, a gente evita construir relacionamentos duráveis e sólidos, porque a gente tem medo dessa morte metafórica. A gente tem medo, no português muito claro, de se fuder de novo, né? E aí a gente vai para o auto-isolamento, a gente vai ficando na tecnologia e a gente não vai conseguindo sair disso. Pena que minha terapia foi ontem. Porque, olha... E aí a gente vai buscar o outro único e exclusivamente de modo utilitário. Aplicativo de pegação, né? A gente vai buscar o outro para cumprir desejos sexuais ou para cumprir algum outro tipo de utilidade que a gente tenha. E aí a gente não estabelece vínculo, a gente não estabelece laço nenhum com uma pessoa com quem a gente está transando, enfim. E por aí vai. E aí a gente tem o medo e a exclusão, a partir dessa, que é uma parte dessa indisposição que a gente tem de criar os laços e tudo mais. A busca da felicidade individual, ela aparece, então, aqui anti-aristotélica, lembrando que o Aristóteles dizia que somos animais políticos, que, portanto, a gente tem que viver em sociedade, que a gente tem que estabelecer esses laços, a gente tem que estabelecer essas relações para que a gente consiga ser feliz, né? Para o Bauman, a modernidade líquida, ela vai impedir isso e a gente vai buscar a nossa felicidade individual e de uma forma muito específica. Também rompe as relações, né? A morte metafórica. E essa forma muito específica vai ser: a gente vai buscar a nossa felicidade por meio do consumo. E consumo significa liberdade. Então, quando você tem dinheiro, você é livre e, portanto, você é feliz. Na modernidade líquida é assim que a gente vive, é isso que a gente acredita. Eu tô vendo vocês falando
de upload e tal, mas eu me lembro eu acho que é o primeiro episódio da terceira temporada de Black Mirror, que é o episódio que você tem que avaliar as pessoas, né? Você vai dando estrelinhas para as pessoas, assim, likes. Tipo Instagram, um aplicativo tipo Instagram, você vai dando likes para as pessoas. E é muito real isso, né? Então, a gente busca a felicidade por meio de likes no Instagram. É muito louco isso. Gente, calma! Isso, exatamente. E aí, para finalizar, medo e morte para o mercado significa lucro, porque quanto mais medo, quanto mais morte eu tiver, mais eu vou me isolar, mais eu vou usar tecnologia, mais eu vou procurar a felicidade de forma individualizada e, portanto, mais eu vou consumir. E é isso. Este é o Bauman. Ele morreu falando assim, gente. Não é triste? Gente, alguém ficou realmente deprimido? Não, não, gente, não se deprimam, não se deprimam, não se deprimam, não se deprimam. Olha só, eu vejo muita coisa real no Bauman, mas eu também vejo muitas outras formas que estão nascendo de se relacionar. E eu acho que essa pandemia trouxe isso para a gente, né? Eu acho que a gente descobriu o valor que tem o toque, o valor que tem a gente estar ali junto, a gente se reunir com as pessoas que a gente gosta e a gente não ficar isolado e não ficar, né, conversando só mediado por tecnologia. Então eu acho que existe um valor aí muito importante que a gente precisa pegar, que é a transformação disso tudo, né? Como que a gente vai transformar isso tudo? Como que a gente vai voltar como diz, como que a gente vai voltar a se relacionar pessoalmente agora quando sair a vacina e quando a gente puder se ver todos os dias? Como que vai ser isso? Né? Então fica aí a reflexão para vocês. Como vai ser a sociedade pós-moderna? Então, depende muito de como você vai encarar a vida, na verdade. Como é líquido, nada é permanente para o Bauman, né? Tem esse porém aí também. Se é líquido, passa. As coisas não permanecem nunca. Fala aí, Amamotinho. Professor, eu ainda não entendi muito bem, tipo, como ele vê, então, o antes do pós-modernismo. Então, tipo, era uma coisa ideal para ele ou do mesmo modo não? É que assim, você tinha menos possibilidades de se isolar, você tinha menos possibilidades de desenvolver laços não tão sólidos, né? Portanto, líquidos. Uma dificuldade de falar hoje que eu não estou entendendo. Enfim, como você não tinha essa dificuldade, como o número de pessoas na Terra era diminuído, você tinha menos gente, você tinha menos trabalho, você tinha, enfim, né, menos tecnologia, você tinha que se encontrar com as pessoas para conversar, o telefone era muito caro, então você não podia ficar falando horas e horas no telefone, e aí você tinha que ser rápido e encontrar a pessoa. Você não tinha chamada de vídeo, nem nada disso. Os laços eles eram estabelecidos de forma muito mais efetiva, porque você precisava lidar com o outro, com as outras pessoas, num espaço físico, realmente. Então, as coisas elas se construíam com mais durabilidade. Por exemplo, a minha geração, e a geração de vocês vai ser mais rápida, eu acho, não existe mais aquilo de fazer carreira numa empresa. A gente muda,
de lugar de trabalho. Então, por exemplo, né, sei lá, uma série de pessoas, talvez os pais de vocês, eles tenham começado a trabalhar numa empresa e vão crescendo, 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 crescendo e se aposentam. Então, todas aquelas pessoas daquela empresa na qual eles ficaram durante a vida toda, eles têm laços afetivos com essas pessoas. Hoje em dia, não. Eu tô aqui numa empresa hoje. Recebi uma proposta melhor, eu vou para lá. E aí os laços vão se quebrando, os laços não vão se estreitando. É nesse sentido que ele está pensando. Deu para Beleza. entender? Sim, professor, só mais uma coisa que eu tive no início da aula, só que eu esqueci de perguntar, eu não sei porque eu enrolei. Pode falar. Quando você falou de identidade, é que para mim identidade é algo tipo coletivo, sabe? Algo tipo aonde você se pertence, sabe? Algo assim, tipo étnico, de gênero e tal. Mas tipo, pelo que eu vi como você abordou, tipo, era uma coisa mais individual. Tem como você explicar esse outro lado da identidade que eu ainda não entendi muito bem? Você vai segurar essa dúvida até a aula sobre os movimentos sociais. Não, mentira, só até a aula que vem do Foucault, que aí eu vou falar de identidade. Tá Ah, bom? beleza, beleza, beleza. Fechou? Então tá Fechou, bom. valeu. Imagina. Gente. Ô, Di, Fala, Lê, não vi, desculpa, pode falar. é que o André ele ficou com uma dúvida e também foi uma dúvida minha, mas só foi na questão das anotações. A razão comunicativa, ela dialoga com o quê? A razão comunicativa, ela dialoga, ela se opõe à razão estratégica. E ela também se dialoga com a razão instrumental. É isso a pergunta? É isso. Então tá bom. É Obrigada. isso. Nada. Gente, beijo. Bom dia chuvoso, boa sexta aí pra vocês. Tchau, Se professor. cuidem. Obrigado, hein? Tchau, Bom professor. final de Valeu, semana. gente. Vocês também. Não Falou, fiquem professor. deprê. Valeu, Fê. Não se deprimam. Nossa, eu super tomaria um chocolate quente agora e deitaria em posição fetal. Mas, Relaxa, tem aula do Rubão. E ela do Rubão. piorou. Mais um motivo ainda. Animada. Professor, você tá falando alguma coisa? Senhor, tá mudo. Não, ele tá desmutado, só que, tipo, não tô conseguindo escutar. Professor? O que tá Oi? fazendo? Ah, agora sim. Foi? Foi. Foi. Eu falei que eu vou colocar uma música bem agitada, tipo, sei lá, Lady Gaga. E vou fazer um almoço. Que realmente pesado. Enquanto vai fazer o almoço, a gente vai assistir aula do Valeu, Rubão. gente. Não tem como ouvir música agitada, né? Triste, hein, É professor? verdade. Força. Fala, professor. Obrigadão, hein? Bom Beijo, final de gente. semana. Valeu.